Para os irmãos que não me conhecem, né? Eu sou o Plínio Balbino, tenho 25 anos, moro na cidade de Campos, né? Sou de Arraial do Cabo, mas moro em Campos, né? Faço faculdade lá em Campos. Nesse tempo, o Senhor me chamou para coordenar o Ministério de Comunicação Social no estado do Rio de Janeiro. Sou do grupo de oração universitário Ruá, o meu grupo de oração é na faculdade, né, lá no IFE, e tenho a graça nesse tempo de servir no Ministério de Comunicação, por pura misericórdia de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos falar, nos aprofundar no que é esse ministério. Nós ultimamente temos visto o Ministério de Comunicação em ação por aí, a gente vê os grupos de oração se expressando, se manifestando nas redes sociais, em lives, gravando vídeos, é, postando textos, artes, vemos tantas coisas, mas será que essencialmente naquilo que o Ministério de Comunicação Social é chamado a ser, será que nós conhecemos esse ministério? Aí fica um grande questionamento. Porque muitas vezes nós achamos que o Ministério de Comunicação Social é apenas fazer coisas, né? Fazer live, tirar foto, cobrir eventos, fazer filmagens. Não. Mais do que fazer, nós somos chamados por Deus a ser. Sermos autênticas testemunhas da graça de Pentecostes. Sermos elos de unidade, promotores de comunhão dentro de nossos grupos de oração, dentro do nosso movimento eclesial de renovação carismática católica. Por isso, meus irmãos, eu quero começar esse ensino falando para você sobre o nosso chamado de comunicador. E eu já quero de antemão dizer para você que todo ser humano é um comunicador. Porque é uma necessidade do homem e da mulher se comunicar, se expressar, construir diálogo, construir relacionamentos, pontes, e a comunicação diz exatamente disso. Não é à toa que a palavra comunicação ela deriva da palavra comunhão, da palavra comunidade, que quer dizer do quê? Proximidade, relacionamentos. Então é importante nós entendermos isso. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que a nossa missão como igreja é anunciar. Foi a missão que o próprio Jesus deu a cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para entendermos essa missão de anunciar e como nós devemos anunciar. Eu já quero antecipar dizendo que anunciar, se é a missão da igreja, é também a nossa missão, porque nós somos igreja, nós estamos com a igreja, nós servimos a igreja para a igreja. E mais do que isso, cada cristão batizado, homem e mulher, é igreja, é templo santo do Senhor. Então, a missão da igreja, num todo, é também a nossa missão específica, anunciar. Por isso, eu quero te convidar a abrir comigo na profecia de Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 e seguintes. Abre comigo aí, pega a sua Bíblia, nós estamos num aprofundamento, né, da renovação carismática católica, a gente tem que ter Bíblia na mão, né? Assim, se presencialmente era assim, online também precisa ser assim. E o que diz para nós? Isaías 6, 1 e seguinte. Uma passagem muito conhecida, mas que o Senhor tem algo a nos mostrar de diferente hoje nessa passagem. Vocação de Isaías, diz assim o título. No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda de sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz de seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido.
Com efeito, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me os lábios e disse: Vê, isto te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Em seguida, muita atenção agora nesse versículo. Versículo 8. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem eu hei de enviar? Quem irá por nós? E eu respondi, perdão, ao que respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele me disse: Vai e dize a este povo. Vamos parar aqui nessa parte A do versículo 9. Vai e dize a este povo. Nós somos chamados por Deus a ir e dizer ao povo, chamados a anunciar. Anunciar, meus irmãos, não o que nós ouvimos as outras pessoas falando, não o que anunciar, não aquilo que é a experiência de outras pessoas, aquilo que são teorias, mas anunciar aquilo que nós vimos e que nós ouvimos do Senhor. Porque no versículo 1 já começa dizendo, Isaías dizendo: Eu vi o Senhor sobre um trono alto e elevado. Nós anunciamos o Senhor porque nós um dia tivemos uma experiência com Ele. Porque um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E por isso somos enviados por Ele para falar por Ele. Vai falar por mim, vai anunciar por mim. E nós precisamos hoje tomar posse desse chamado de anunciar. É urgente. Anunciar a quem? O Senhor diz: Vai e dize a este povo, o meu povo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Deus era o povo de Israel. Mas na Nova Aliança, o povo de Deus é todo o mundo, toda a raça humana, cada homem e cada mulher. São o foco do amor de Deus. Deus os ama e por isso ele quer revelar-se ao povo a quem ele ama. Ele quer comunicar-se com o povo com quem ele ama, porque o nosso Deus é um Deus de comunicação. O processo da revelação de Deus, Deus que se revela ao homem, é um processo de comunicação por amor, porque ele nos ama, ele quer dar-se a conhecer a nós que somos alvos desse amor. Então Deus conta conosco para anunciá-lo ao mundo, para comunicá-lo ao mundo. Eu te convido a dar agora um pulinho aqui, um salto lá do Antigo para o Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Carismático é bom de Bíblia, vai achar num segundo. Então eu já vou ler. E o que Jesus diz depois de passar pela morte, ser glorificado, ressuscitar e antes de subir aos céus, o que ele diz para nós? O que ele diz para seus discípulos? E nós somos chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus. Ele diz, versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem do Senhor para nós. Mas mais do que uma ordem, nós precisamos entendê-la como um envio. Qual que é a diferença, Plínio, de uma ordem para um envio? Talvez são palavras muito próximas, termos muito próximos, mas nós precisamos entender algo. Quando alguém dá uma ordem, ele quer simplesmente que aquilo se cumpra e ele não dá meios para aquilo acontecer. Com Deus é diferente. As ordens que Deus nos dá são envios, porque ele nos dá uma graça particular para nós cumprirmos aquela missão. Se Deus nos propõe algo, ele nos dá meios para que aquele algo se concretize.
Ele nos dá, vamos dizer assim, no português, claro, num exemplo, ele nos dá a faca e o queijo na mão, a gente só precisa fazer. Então, Deus nos dá uma graça, meios para que essa missão de pregar, de anunciar o evangelho a toda criatura, indo por todo o mundo, aconteça. E que graça é essa? Que meio é esse, se nós podemos chamar isso de meio? É o Espírito Santo. Essa você não precisa abrir, porque você sabe de cor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, né? É, descerá sobre vós o Espírito Santo que vos dará força, e sereis as minhas testemunhas por toda em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Olha, eu ouvi daqui você repetindo, hein? Você sabe de como. Bom carismático conhece esse versículo de cor e salteado. Então, o Espírito Santo é esse meio pelo qual Deus nos dá a graça, nos dá força, nos dá dinamismo para anunciar o Evangelho por todo o mundo, em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós somos chamados a sermos testemunhas pelo poder do Espírito Santo. A anunciar, a nossa missão é essa. Nós somos chamados por Deus, irmãos, agora precisa ter muita atenção nisso, preste atenção. Nós somos chamados por Deus para evangelizar o mundo. Nós não somos chamados por Deus para evangelizar simplesmente a igreja. Ou só aquelas pessoas bonitinhas, cheirosinhas que chegam no nosso grupo de oração. Ou aqueles irmãos que já são nossos amigos, que a gente já se conhece, já se abraça, já se beija, agora não, com distanciamento social, né? Mas antes a gente fazia assim no grupo, nós não somos chamados a evangelizar o nosso próprio povo, a sermos um clubinho. Nós somos chamados a evangelizar o mundo. Por isso nós recebemos o Espírito Santo, que nos dá força, mas que também nos dá toda a plenitude dos dons para entender o mundo e assim anunciar Jesus ao mundo hoje. E aí eu deixo uma pergunta para você. Nós devemos anunciar da mesma forma que nós fazíamos há 50 anos atrás? Assim é não. Costumo dizer isso na pregação. Não consigo ver você balançando a cabeça. Mas eu acho que a resposta é não, né? A mensagem, irmãos, que nós anunciamos, ela é a mesma. A mensagem de Pentecostes. O querigma, um Deus que nos ama hoje, um Deus que nos chama a sair do pecado, a mudar de vida, a crer, nos convertermos, a receber o Espírito Santo, a vivermos em comunidade. É o mesmo Deus, a mesma mensagem, mas a forma que nós anunciamos essa mensagem, a nossa ação evangelizadora, ela precisa ser repensada à luz do Espírito Santo. E é para isso que o Ministério de Comunicação Social existe. A nossa missão é pensar, articular e promover a comunicação a partir do grupo de oração. Porque o nosso foco, Vinícius disse muito bem isso para nós nesse ENF, é o grupo de oração. Você pode colocar isso nos comentários aí para a gente fixar bem? O nosso foco é o grupo de oração. Quero ver todo mundo digitando, colocando isso nos comentários. O nosso foco é o grupo de oração. Nós somos chamados a pensar, articular, promover a comunicação, a evangelização a partir do grupo de oração. Pensando no grupo de oração, favorecendo o grupo de oração. Então, irmãos, você pode falar assim, Plínio, legal, você falou que a gente tem que repensar a nossa comunicação, não ficarmos presos a fazer as coisas da mesma forma que nós fazíamos há 50 anos atrás, porque se nós somos chamados a evangelizar o mundo, e o mundo está em constante mudança, e somente pela graça de Deus nós vamos conseguir entender e agir conforme Deus quer que o mundo seja evangelizado, mas no meu grupo de oração não tem comunicador, e aí, e agora? Como que se dá isso? É importante salientar, meu irmão, minha irmã,
que em todo grupo de oração tem um comunicador, porque tem gente, né? E tem gente batizada no Espírito Santo. E gente batizada no Espírito Santo, eu preciso dizer para você que quem é batizado autenticamente no Espírito Santo, ele tem uma notícia boa demais para ser guardada. E ele começa naturalmente a compartilhar com todo mundo. Eu me lembro quando eu fiz a minha experiência com Jesus num grupo de oração, há uns 12 anos atrás, né, adolescente ainda, no grupo de oração de jovens, lá em Arraial do Cabo, grupo de oração Abapai. Essa semana o grupo de oração fez 29 anos, olha que benção, grupo de oração jovem de 29 anos. Eu me lembro que eu comecei a contar para todo mundo, gente, vem participar do grupo de oração porque é uma bênção, porque Jesus está ali, porque faz maravilhas. E com você não foi assim também? Eu tenho quase certeza que foi assim, da mesma forma. Porque quando nós somos batizados no Espírito Santo, naturalmente, aquilo começa a transbordar, essa graça começa a transbordar de nós, e nós temos notícias muito boas para ficarem guardadas. Por isso, em cada grupo de oração já existe um comunicador em potencial, já existe o processo de comunicação. Pensa comigo, todo grupo de oração tem aviso, tem divulgação, e ainda que seja de uma forma muito simples, ela existe. A comunicação entre as pessoas existe. E o que nós vamos nos aprofundar hoje, propor aqui, é uma maneira de possibilitar que a comunicação seja pensada e utilizada com estratégia, porque essa é a vontade de Deus para nós. Uma comunicação profética, uma comunicação estratégica, inspirada por Ele, não mecanizada, feita com técnica simplesmente, mas com unção, com experiência, para que nós possamos proclamar a boa nova em cima dos telhados, como está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10º, versículo 27. Por isso, meus irmãos, eu já falei que o Ministério de Comunicação, ele pensa, ou seja, pensa à luz do Espírito Santo. Como que a gente pensa à luz do Espírito Santo? Consultando ele, orando, rezando, escutando, planejando, a gente pensa a comunicação, uma comunicação inspirada pelo Espírito Santo, a gente articula, porque um ministério de comunicação, ele não se fecha em si mesmo, nós somos chamados, como todos os outros ministérios, a exercer uma ministerialidade orgânica, ou seja, colocar-nos um a serviço dos outros, um contando com a ajuda do outro, porque o ministério de comunicação, que não serve para os irmãos, que não serve a RCC, que não serve a coordenação do grupo de oração, ele não vai servir para Deus. Então, nós somos chamados a, dessa forma, pensar, nos articularmos, unirmos forças, para assim promover, ou seja, colocar a mão na massa, a prática do Ministério de Comunicação. E toda a ação do nosso ministério, ela é pensada, meus irmãos, em dois eixos. Nós temos o que nós podemos chamar, né, assim, fora, no contexto secular, se a gente pode dizer assim. Existe a comunicação interna e a comunicação externa, né? A mesma forma é a comunicação dentro da renovação carismática, dentro do grupo de oração. Como eu falei, o Ministério de Comunicação, ele existe para o grupo de oração. Não existe para cobrir evento. É muito bom, é muito lindo a gente ver um evento bem, com uma boa cobertura, né, com artes boas de divulgação durante. A gente vê a transmissão do encontro sendo feita, a gente vê vídeos depois do encontro, a gente vê as frases do pregador, as profecias a gente vê na internet durante o encontro. É lindo ver uma cobertura bem feita. Mas nós somos chamados, antes de qualquer evento, a trabalharmos dentro do nosso grupo de oração. Como você colocou aí nos comentários, o nosso foco é o grupo de oração. Olha, tá até aparecendo aqui. Obrigado, Sabrina. Então, nós temos esses dois pilares de ação do nosso ministério. A comunicação interna nós podemos chamar de promoção da unidade. Ou seja, o Ministério de Comunicação Social, ele é chamado, dentro do grupo de oração, a promover a unidade.
a ser ponte, a ser facilitador, a ser elo de uma rede viva de comunicação. O grupo de oração, ele não pode ser uma ilha. Nós não podemos ficar isolados do nosso grupo de oração. Aqui a gente faz as nossas próprias moções, os nossos próprios projetos, inspirações, o nosso próprio tema do ano, tema do mês, a nossa. Não! Nós somos chamados a sermos parte de um todo que se chama Renovação Carismática Católica. Olha aí o comunicador como resgatador da identidade da Renovação Carismática Católica. Por isso, irmãos, tudo que acontece no seu grupo de oração tem que estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para o nosso movimento. Nós somos parte, nós estamos enxertados, né, no movimento eclesial de renovação carismática católica. Por isso, meus irmãos, uma pergunta básica. O seu grupo de oração sabe que esse mês tem congresso online do Ministério de Promoção Humana? Chegou lá essa notícia? Chegou lá no seu grupo de oração a notícia da. Vamos ver aqui. A última carta pastoral do Vinícius, carta aos carismáticos, que todos os carismáticos da RCC Brasil são convidados a ler, chegou no seu grupo de oração. Um exemplo agora prático da diocese. Chegou em todos os grupos de oração a mensagem de que nesse domingo está havendo aprofundamento para ministérios específicos, que hoje à noite vai ter Papo Jovem lá no Instagram da RCC Campus Noroeste. Eu estou antenado, viu? O comunicador tem que estar antenado. Então, meus irmãos, o nosso grupo de oração não pode ser uma ilha. O comunicador, ele precisa ser uma ponte para que tudo chegue, tudo relativo à vida do movimento, seja na diocese, seja no estado, seja no Brasil, chegue até o seu grupo de oração. Por isso, o comunicador, ele deve se empenhar para fazer que tudo chegue com fidelidade, com criatividade, porque a gente também não é pombo correio, meus irmãos, dizendo assim também em português claro, de somente repassar mensagens. Mas a gente precisa também ter criatividade na hora de trazer aquilo que é uma direção de Deus para todo o nosso movimento. E o Espírito Santo vai nos dar essa criatividade, ele vai nos capacitar para isso. E, por fim, nos empenhar para fazer com que essa mensagem chegue, que tudo chegue relativo à vida do movimento com celeridade. O que é celeridade? Com rapidez, porque nós temos pressa, num bom sentido, né? Não uma pressa, assim, de gente estabanada, de gente que está atrasada, não, mas porque tudo que é de Deus tem urgência. Tudo que é de Deus tem a necessidade de que se chegue logo, porque o mundo tem sede e fome de Deus. Então, nós precisamos sempre submeter tudo que chega de informação, de moção, de direcionamento ao coordenador do grupo de oração e ao núcleo. De forma prática, o comunicador colabora com o núcleo, fazendo chegar sistematicamente as moções, os direcionamentos, os projetos. Será que tem o povo todo aí na diocese está sabendo do nosso projeto de arrecadação da RCC Brasil, semeando a vida no Espírito? Por isso, irmãos, nós precisamos ser esses comunicadores que estão atentos à vida do nosso movimento eclesial de renovação carismática católica, para fazermos que os nossos grupos de oração, que as nossas dioceses, que o nosso estado seja um só coração e uma só alma. Por isso, irmãos, nós precisamos viver bem esse nosso pilar de comunicação interna, que é a promoção da unidade. E o segundo pilar, a comunicação externa, ele vai dizer justamente da evangelização.
da propagação da cultura de Pentecostes, dessa mensagem de Pentecostes, que é aquela que traz vida, que traz esperança, porque traz Jesus consigo. Nós somos chamados como comunicadores a evangelizar dentro e fora dos meios de comunicação. Essa é uma grande tentação que persegue os comunicadores. Então, agora preste bastante atenção, porque se é uma tentação que está perseguindo a gente tem que estar vigilante, orar e vigiar, né? E que tentação é essa, Plínio? É de achar que nós somos um ministério digital. Nós não somos ministério digital. Nós não somos um ministério virtual. Nós não somos um ministério online. Nós somos chamados a evangelizar tanto dentro das redes sociais e dos meios de comunicação social, mas também fora deles. Porque pensa comigo, eu agora não me lembro, tenho anotado aqui em algum lugar, que recentemente eu estava estudando sobre o quanto de brasileiros estão nas redes sociais. Irmãos, aqui a minha imagem travou. Sabrina, eu tô travado ou tô normal? Acho que agora voltou. Normal. Tá normal? Tá? Dá um ok para mim, por favor. Ah, chegou a travar ou não? Aqui apareceu travado. Não? Ah, glória a Deus. São os sustos, gente, ó, do ao vivo. Então, eu pesquisava há pouco tempo sobre quantas pessoas. Opa, agora voltou. Recapitulando, eu pesquisava ultimamente sobre quantas pessoas no Brasil estavam conectadas nas redes sociais, com o celular, né? É um número gigantesco. Eu não me recordo agora, mas assim, é um número absurdo de grande. De quantas pessoas estão nas redes sociais, quanto tempo o brasileiro passa por dia no celular. É um número, assim, assustador. Mas a gente precisa pensar que nem todas as pessoas estão nas redes sociais. Nem todas as pessoas estão conectadas no celular. Então a gente não pode cair na tentação de achar que a comunicação, a evangelização do nosso grupo de oração a partir do Ministério de Comunicação, ela se restringe especificamente, unicamente aos meios de comunicação, às mídias sociais principalmente. Não. Nós precisamos entender que o ministério, a evangelização do Ministério de Comunicação, ela se dá dentro dos meios de comunicação, mas também fora e, sobretudo, na vida do comunicador. Porque às vezes nós não temos recursos, irmão. A gente não tem aquela câmera que a gente gostaria, não tem a conexão de internet que a gente gostaria, não tem o smartphone, o computador que a gente gostaria, mas nós temos uma vida que precisa ser coerente com aquilo que nós anunciamos. Por isso, quando faltarem os meios, quando faltarem as técnicas, o testemunho de vida do comunicador precisa ser o maior anúncio de Jesus. Porque, como São Francisco de Assis disse, o único evangelho que muitas pessoas podem ter acesso na vida delas talvez seja a minha ou a sua vida. Por isso, vamos cuidar, vamos ser de fato cristãos autênticos, porque eu preciso derrubar aqui outro mito, de que comunicador é aquela pessoa que não reza. Olha aí, né? Eu agora abrindo aqui o coração, né? Às vezes, quando eu era coordenador diocesano em Campos, no Vicariato Norte, eu ficava insistindo, né, com os coordenadores. A gente tem que insistir mesmo, né, uma santa insistência. Irmão, vamos discernir alguém aí para ser um comunicador do seu grupo de oração. Vamos lá, não sei o quê. E aí as pessoas começavam a dar umas desculpas. Ou se não, falavam assim, tem fulano que está chegando agora no grupo de oração. Fulano não canta, então não dá para botar no Ministério de Música. Tá muito cru, não sabe falar ainda em público, não dá para botar na pregação, né? Nem conclui o módulo básico, não tem como botar na formação. Olha, rezar, eu acho que não reza muito não, porque tá chegando agora, né? Cura e libertação não dá para botar, nem na intercessão. Então joga lá na comunicação,
que aí a gente bota um celular na mão dele, ele fica lá com o dedo nervoso, o grupo de oração todo, tic, 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 tirando foto. Não, irmãos, nós não podemos achar de forma nenhuma que um comunicador, ou pensar que o comunicador é uma pessoa despreparada, que não reza. Não, nós precisamos ter esse compromisso com o nosso Senhor, porque quando nós não estivermos evangelizando dentro ou fora dos meios de comunicação, a nossa vida precisa estar anunciando, exalando o doce perfume de Cristo. Por isso, nesse eixo de evangelização, de propagação da Boa Nova, eu preciso dizer também aos irmãos que não existem fórmulas mágicas. Qual que é o melhor meio para eu comunicar, para eu evangelizar no meu grupo de oração? Não existe uma resposta pronta. Nós precisamos, para fazermos com uma comunicação eficaz do grupo de oração que alcance as almas, nós precisamos conhecer a nossa realidade, conhecer o nosso público. Cada grupo de oração, geralmente, está numa igreja, né? A grande maioria tem as exceções, como o meu na faculdade, alguns em casas, né? Alguns em espaços, né? Enfim. Mas a maioria está na igreja, está em um bairro, todos estão em um bairro, na verdade. Qual é a realidade daquele lugar onde o seu grupo de oração está inserido? Quais são as dores daquelas pessoas que passam por ali todos os dias, perto daquele lugar onde o seu grupo de oração se reúne? Qual é aquela realidade que existe ali que nenhum político é capaz de mudar, mesmo fazendo as melhores promessas agora nesse ano eleitoral? Qual que é a realidade que nós humanamente vemos ali naquele entorno onde reúne-se o grupo de oração e a gente pensa assim, só Deus pode fazer um milagre para essa situação mudar? É essa realidade que nós precisamos entender e saber que dentro do meu grupo de oração existe a solução para aquele caso, aquela situação delicada, que para o mundo às vezes nem tem mais solução, mas porque dentro do meu grupo de oração Jesus está ali, vivo e operando. E eu preciso anunciar àquelas pessoas essa boa notícia. Então, se é um lugar movimentado, vamos pensar assim, será que a gente. Gente, agora é uma coisa hipotética, né? Tirando pandemia, tirando tudo. Será que ali é um lugar tão movimentado, passa tanta gente? Será que o meu grupo de oração não pode se reunir um dia para panfletar para aquelas pessoas um panfleto simples, com uma mensagem impactante, inspirada por Deus, uma mensagem de amor, com o horário, o dia do nosso grupo de oração e entregar para aquelas pessoas ali? Será que o meu grupo de oração não pode tirar um dia para dar abraço nas pessoas que vão estar saindo ou passando por ali, abraços grátis, né, igual a gente faz em tantas ações missionárias? Será que a gente não pode fazer isso, dar abraço nas pessoas e convidá-las para ir para o grupo de oração? A pessoa às vezes só estava precisando de um abraço naquele dia e de ouvir que Jesus espera por ela naquele lugar do grupo de oração. Será que a gente não pode fazer uma parada no sinal, se tem um sinal lá perto da igreja, e fazer uns cartazes e ficar lá no sinal tocando música com cartaz, né? Eu já fiz um dia na faculdade, né? A gente foi cedinho, na hora que a faculdade estava abrindo, né? O pessoal está chegando no primeiro horário. A gente com violão, com cartaz, dando bala, olha só, hein? Dando bala, dando um papelzinho, assim, com o horário do grupo, a moção do grupo, um papelzinho bonitinho, né? E a gente entregando para as pessoas, assim, impactadas, já de manhã, recebendo bom dia, recebendo sorriso, recebendo abraço, recebendo bala, recebendo mensagem. Uma coisa tão simples, mas que a gente acha que não é comunicação, que a gente acha que comunicação é só fazer cartaz, ainda por cima com a foto do pregador, e acha que por isso as pessoas vão aparecer no grupo de oração, para ver alguém falando. Irmãos, se o nosso foco é evangelizar o mundo, pessoas que não conhecem Jesus, que nunca pisaram numa igreja, vamos dizer assim, será que elas vão se sentir atraídas porque viram a foto do pregador fulano de tal? Se elas nunca foram à igreja? Se
Se elas nunca ouviram falar de Jesus, então a gente precisa repensar a nossa forma de evangelizar, principalmente fora das redes sociais. Rede social é ótima, é importante, é necessário, principalmente nesse tempo de pandemia, mas nós não vamos ficar nesse tempo para sempre. Nós precisamos já começar a projetar, a pensar, a articular a comunicação do grupo de oração para os tempos que vão vir e de forma inspirada pelo Espírito Santo. Como eu disse, não existem fórmulas mágicas, mas nós precisamos, e eu me recordava quando me preparava para esse ensino, nós precisamos ter viva dentro do nosso coração uma moção que o Senhor nos deu no ENF de 2016. Quem aí estava no ENF de 2016? Coloque aí nos comentários. Eu estava, eu fui, eu estava. Eu não estava nesse presencialmente. Mas eu me lembro de uma frase, né, de uma moção impactante que o Senhor deu para nós. Toquem no meu povo. Nossa, Plínio, mas a gente está num tempo que não pode ter toque nenhum, todo mundo tem que ficar isolado e tudo mais. Sim, é verdade. Mas nós precisamos ir de encontro ao povo. No mundo em que tudo se tornou virtual, no mundo em que tudo está online, as pessoas estão distantes, nós precisamos tocar no povo. Não um toque físico, meus irmãos, mas chegar perto, entender, saber quais são as dores, saber ter a palavra certa, não uma mensagem genérica, não uma evangelização genérica, generalista, que fale como se falasse com uma multidão, mas que fale unicamente com cada pessoa. Porque uma frase do Papa São João Paulo II, ele diz assim: Deus não sabe contar até mais do que um. Deus só vê você, Deus só vê uma pessoa, e o alvo do amor de Deus é aquela única pessoa. Não existe para Deus uma humanidade assim, ele não olha para o mundo e vê uma humanidade, milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas ele vê cada homem e cada mulher. Por isso nós precisamos tocar no povo de Deus assim, fazer que a nossa comunicação seja uma comunicação que fale com cada pessoa exclusivamente e não genericamente, meus irmãos. Isso é muito importante. Se nós queremos evangelizar, nós precisamos tocar no povo de Deus, na realidade do povo de Deus, falar de pessoa para pessoa, da forma como Deus enxerga cada um de nós. Não estou falando para tocar no povo, para a gente começar a já se abraçar, se tocar, se contaminar nesse tempo, não, hein? Pelo amor de Deus, vocês entenderam, irmãos? Nós precisamos de uma comunicação que esteja perto, que seja próxima, não que seja para falar, para focar em multidões, mas que veja em cada homem, em cada mulher, o rosto de Deus. Então, meus irmãos, é basicamente isso, mas antes ainda de terminar essa fala nossa, né, eu falei de quanto é importante uma evangelização do Ministério de Comunicação fora das redes sociais. A Sabrina vai falar sobre isso também, vai falar da parte técnica, tanto dentro como fora, mas eu preciso aqui falar desse tempo que nós estamos online, né? Que é um tempo também muito necessário e é um tempo que nós temos colhido muitos frutos, porque muitas pessoas que nunca pisaram no nosso grupo de oração estão participando hoje, não é verdade? Quanta gente que nunca foi de grupo, às vezes nem nunca simpatizou com renovação carismática, mas não está perdendo um grupo de oração online. Porque é a palavra de Deus sendo anunciada, e nesses tempos de desespero, nós precisamos levar essa mensagem de esperança para todo o mundo. Por isso, quais cuidados e orientações nós devemos ter para expor um conteúdo online, sempre na renovação carismática, mas sobretudo nesse tempo? É preciso, antes de qualquer coisa, pedir ao Espírito Santo que ilumine, que dê sabedoria e discernimento, e que venha conduzir as nossas ações. Sem, como nos diz a sequência de Pentecostes, sem a luz que acode, nada o homem pode. Então, nós precisamos dessa graça do Espírito Santo, discernimento, sobretudo. Nós precisamos compartilhar a graça que vivemos nos nossos grupos de oração por meio de textos, de fotos, de vídeos, de transmissões, como nesse tempo. Mas é fundamental zelar pela imagem do nosso movimento e ter um discernimento ao expor as pessoas que participam dessa corrente
de graça. Nós temos que ter cuidado e discernimento, porque nós não podemos expor, nós não podemos escandalizar, envergonhar ninguém, principalmente nesse tempo de tudo online, né? Se às vezes um irmão ele não se sente bem de estar ali fazendo aquela transmissão, eu vou insistir, fulano, você tem que fazer hoje a transmissão do grupo de oração. Às vezes a pessoa não se sente bem, vai ficar ali de frente para a câmera, vai ficar nervoso, vai se sentir mal, né? A gente vai expor o irmão dessa forma? Não. Então, tudo com muito zelo. Eu vou falar da mesma forma que eu falava no meu grupo de oração, né? Nós precisamos anunciar Jesus com a mesma audácia, com o mesmo, a mesma intrepidez, melhor dizendo, mas entendendo que é um ambiente diferente, né? Ah, por isso a gente vai deixar de ser carismático? Não, de forma nenhuma. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade, mas como eu falei, nós precisamos ter zelo, cautela e saber transmitir a mensagem de uma forma que seja eficaz e inspirada pelo Espírito Santo para aquele meio. Então, irmãos, brevemente aqui para terminar, falando sobre o grupo de oração online, eu acho importante falar sobre isso, o Peixinho até me pediu, né, que eu falasse. Da mesma forma que o grupo de oração acontece, né, na paróquia, tem aqueles momentos, o antes, o durante, o depois, o grupo de oração online também precisa acontecer dessa forma. Nós precisamos, antes do grupo, fazer uma boa reunião de núcleo online, e aí a gente tem ferramentas para isso, o WhatsApp, o Zoom, o Hangouts, né? Mas que a gente não abra mão de fazer a reunião de núcleo. Não existe grupo de oração sem reunião de núcleo, reunião de oração sem reunião de núcleo. Então, que a gente prepare também nesse pré uma boa divulgação com criatividade, com empatia, ou seja, uma mensagem que seja capaz de falar com o outro, conhecendo a realidade do outro, de forma organizada. E a Sabrina vai trazer para a gente como fazer um anúncio visual, um cartaz, uma arte, de forma organizada. Fazer tudo muito bem preparado, com fluxo de informações, né? Nunca deixando as coisas atrapalhadas para depois. Eu aprendi que na comunicação não tem improvisos. Na comunicação, na renovação carismática, a gente não pode improvisar, mas planejar à luz do Espírito Santo. Durante o grupo de oração, como eu falei, nós não podemos abrir mão da nossa identidade carismática, mas nós precisamos ter outros cuidados também. Cuidados com a ambientação, meus irmãos. Luz, som, tudo testado. Eu e a Sabrina, antes de entrarmos aqui, estávamos testando. Ela falou para mim, Plínio, tira o seu fone que tá dando um chiadinho, tá dando um mau contato, né? E eu tirei para falar assim, ela falou que assim estava falando melhor, vocês podem até confirmar, né, se o som tá bom ou não. Mas por quê? Se a gente já pensou, se a gente não entra antes, não se planeja, faz as coisas em cima da hora, aí começa lá e tá falhando, e tá não sei o quê, aí fica, irmão, desculpa, deixa eu ajeitar aqui, deixa isso, deixa aquilo. Não. Vamos nos preocupar bem, de estar em um lugar bem iluminado, de o som estar ok, um cuidado com o nosso equipamento. A gente usa o nosso celular para fazer a transmissão, o celular que a gente fica o dia todo, encosta no rosto, e aí sua, e suja, e a gente fica com a câmera mais embaçada do mundo. Então não custa nada dar uma limpezinha ali na camisa, com um lencinho de papel, alguma coisa assim, na lente do celular, na câmera do celular, antes de fazer a live. Um cuidado com o enquadramento. O que eu estou mostrando na minha live? Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente quer fazer um cenário, quer botar um monte de coisa, bota um monte de santo, não sei o que lá, e a gente quase não consegue, quase não aparece. Ah, Plínio, que ele cresça ou diminua. Não é por aí, né, irmãos? A gente precisa ter um enquadramento bem feito, né? O cuidado com o que nós estamos mostrando, como nós estamos aparecendo na rede social, no enquadramento, o que está aparecendo atrás de mim, nós precisamos ter esse cuidado. Termos uma interação com os irmãos. Nós não estamos vendo ninguém. Eu estou aqui falando para o meu celular. Mas eu sei que tem vários irmãos falando comigo aqui.
Então a gente precisa ter essa interação, como nós estamos falando, olha, coloquei no comentário não sei o quê, né? Você estava lá, não estava? Você se lembra, não lembra? Conta para mim. E vai ter um irmão ajudando nas interações, a Sabrina foi botando aqui os comentários. Isso é importante, meus irmãos. Uma outra coisa, a música, né? Ah, Plínio, no meu grupo de oração não tem músico. Poxa, o que que eu faço? Eu não consegui ninguém. Eu vou botar uma música aqui na transmissão. E a gente tem que ter cuidado, porque tem músicas com direitos autorais que depois, quando o vídeo fica salvo, o próprio Facebook reconhece e muta aquele tempo ali que a música está tocando, né? Então, a gente sabe que a música ajuda muita gente na oração, no grupo de oração, mas se eu não tenho possibilidade de ter música, a gente vai fazer grupo de oração da mesma forma. A gente não é grupo de cantar, né? Não é grupo de louvar, né? Louvar no sentido de cantar músicas, louvores a Deus. Somos grupo de oração, então nós vamos orar da mesma forma. Não deixe de fazer o seu grupo de oração porque não tem ministério de música. O Senhor está colocando isso no meu coração. Que a gente não pode cair nessa desculpa. Ah, não estou fazendo que não tem ministério. Não caia nessa desculpa. Uma coisa importante também nesse tempo, irmãos, e aí vai do nosso testemunho cristão: distanciamento social. Irmãos, nós temos hoje ferramentas maravilhosas, como essa que nós estamos usando aqui para transmitir pelo Facebook, que é o StreamYard. Eu estou aqui na minha casa, Sabrina está lá na casa dela em Miracema, e nós estamos juntos. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, quando nós vamos fazer grupo de oração, a gente quer convidar o nosso povo, a gente quer estar junto. Ah, mas nós somos servos do grupo. Ah, precisamos ter muito zelo, muito cuidado, meus irmãos, né? Principalmente nesse tempo, lidando com essa questão da doença, né, que muitas pessoas ficam assintomáticas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, evitar ao máximo essa aglomeração. Se é preciso, não tem jeito, vamos fazer, mas tomando todas as medidas de segurança possíveis, de distanciamento. O registro, nós precisamos registrar, fazer memória desse tempo e de cada grupo de oração, mesmo presencialmente, a gente precisa registrar aquilo que o Senhor está falando para nós nesse tempo. A gente tem que arranjar meios. Gente, no final do grupo, vamos fazer a nossa foto, fazer o nosso print e botar lá no grupo no WhatsApp, mandar para um amigo, né, com uma frase marcante do grupo de oração, com a profecia marcante, né, pedir para os irmãos que tenham esse cuidado de anotar, de fazer com que aquilo se torne testemunho do que nós estamos vivendo no grupo de oração. E por fim, o pós, né? Nós precisamos sempre manter a chama acesa, né? O Espírito Santo, uma das figuras do Espírito Santo é o fogo. E eu estava lendo isso ontem no Catecismo, o porquê que o fogo é uma das figuras do Espírito Santo. Porque tudo que ele toca, ele transforma. Olha que lindo. Então, se nós pedimos, vem Espírito Santo, como em Pentecostes, como línguas de fogo, e ele vem no nosso coração, vem sobre nós no grupo de oração, nós saímos dali transformados. Depois que o grupo acaba, esse fogo tem que continuar ardendo dentro de nós. São Paulo nos diz: não extingais o Espírito Santo, não apagueis a chama do Espírito Santo que existe em nós. E se nós formos tocados por esse fogo que nos transforma, o que nós precisamos fazer no pós-grupo de oração? Testemunhar. Cadê os testemunhos dos grupos de oração online? Pede para o irmão gravar um vídeo de 50 segundos, 15 segundos. A gente pensa que não, 15 segundos fala coisa pra caramba, né? Por isso a gente tem uns stories aí no Instagram da vida. 15 segundos, o que Deus fez naquele grupo de oração, né? A gente colocando ao longo da semana, pequenas artes ao longo da semana, com frases, com citação daquela pregação, enfim. O Espírito Santo, ele vai suscitar meios para que eu e você vamos ao mundo anunciar que ele é o nosso Senhor. Por isso, eu quero, nesse momento, finalizar aqui essa fala, agradecendo a Deus, agradecendo a você que ficou aqui nesse tempo e deixando também aberto, né, as perguntas para depois nós respondermos as perguntas que vierem eventualmente e pedirmos: Senhor Jesus, eu quero ser uma testemunha, eu quero anunciar a tempo e a contratempo, oportuna e inoportunamente,
Conta comigo, Jesus, para ser um comunicador, um evangelizador, um anunciador da Boa Nova. Você pode dizer para o Senhor aí da sua casa: conta comigo, Jesus, para ser um mensageiro da salvação, um comunicador da Boa Nova, um missionário do teu amor. Conta comigo, Jesus. Amém.